E aí você ficou com medo da minha careta onomatopeística? Não precisa ficar não, já parei. É que eu queria falar de medo hoje. Você alguma vez já botou medo num sobrinho, num priminho chato que você tem? Funciona mais ou menos assim. Você tá naquela festa de família, né? A família toda reunida, aquela família cheia de gente, cheia das suas tia, prima, sobrinho, tá todo mundo naquela festa chata, né? E tá inclusive aquele seu sobrinho, aquele seu priminho chato, pimentinha de 4 anos, que fica enchendo o raio do saco. Você não aguenta mais aquele seu priminho de 4 anos, vou chamar a partir de agora ele de pimentinha. Você não aguenta mais esse pimentinha, então você resolve pregar uma peça nele. E aí pra pregar essa peça nele, você chama um amigo seu, seu irmão mais velho, alguém que seja mais velho também, e também que esteja disposto a pregar essa peça, né? Aí esse seu amigo vai lá no quarto do pimentinha, esconde lá no armário, num baú, algum lugar que dê pra ele esconder lá. Beleza, e ele fica lá esperando. Aí você vai atrás do seu priminho pimentinha, né? E fala pra ele: o bicho papão tá lá no seu quarto, viu? Aí você percebe que o pimentinha já ficou de cabelo em pé, né? Mas ele nega, ele fala: não, isso, não acredito em bicho papão, ele não tá lá não, mas ele ficou de cabelo em pé. Aí você fala: não, então vai lá ver, porque eu fui lá, ele tá lá sim, vai lá ver você sozinho. Aí você vai lá, acompanha ele e tal, e aí na hora dele entrar no quarto você fala: agora você entra sozinho aí, porque eu não vou entrar aí não. E aí na hora que o pimentinha entra no quarto dele, o seu amigo que tá lá escondido começa a fazer uns barulhos tenebrosos lá. Aí o pimentinha sai que nem um peido do quarto, cagando de medo do bicho papão. E eu sei seu amigo cagando de rir. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer sobre essa historinha é: o medo do pimentinha pelo bicho papão é algo real? Acho que não existe nenhuma razão para dizer que não é real, né? Você viu o pimentinha cagando de medo, e às vezes até literalmente, né, caga nas calças de medo. E se você perguntar pra ele se ele tá com medo do bicho papão, ele vai te dizer que tá com muito medo, ele tá com medo de verdade do bicho papão. E pro seu priminho que enche o saco, o bicho papão de fato existe. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer é: o bicho papão existe? Você pode estar achando a minha pergunta meio idiota, mas já eu vou explicar por que eu estou fazendo ela. Por exemplo, eu vou contar um caso aqui rapidamente de um desses medos que aconteceu comigo e eu me lembro até hoje, foi um dia enigmático para mim. Um dia eu estava lá passeando com minha mãe, a gente estava lá prestes a entrar num museu e eu estava enchendo o raio do saco da minha mãe. Eu lembro desse dia que eu estava uma bagunça, eu estava elétrico, fazendo bagunça, importunando a vida da minha mãe. E aí a gente estava prestes a entrar nesse museu e então a minha mãe teve uma ideia brilhante. Na porta desse museu tinha 2 estátuas de 2 leões, 2 leões imponentes na porta do museu, e justo perto tinha um pano colorido jogado assim. A minha mãe olhou para aquilo e falou assim: ô Diego, tá vendo aquele leão ali? Tá vendo aquele pedaço de roupa? Então, quando os meninos fazem bagunça, aqueles leões vão lá e comem os meninos. Tá vendo aquele pano lá? Era a roupa de um menino que fez bagunça e morreu. Quando minha mãe falou isso, eu não falei mais nada. Eu fechei o bico, não falei mais nada até o fim do passeio. Eu caguei nas calças de medo daquele leão. Eu me lembro até hoje desse medo, assim. Eu não lembro do resto do passeio, mas minha mãe me fala hoje até rindo desse caso, que ela se lembra, quando ela falou isso, ela falou que eu não fiz mais nada de bagunça. Eu não lembro do resto do passeio, mas na hora que ela me falou do leão, tá até hoje aqui. Eu lembro como eu caguei nas calças. Tá bom, Diego, mas que papo estranho, que isso tem a ver com alguma coisa? Você está falando isso por quê? Nesse ponto da história, eu gostaria de fazer 2 observações muito importantes. A primeira delas é o que? Se você tem um sentimento X, vamos chamar de X, por alguma coisa qualquer Y, isso não necessariamente quer dizer que Y existe. Eu dei um exemplo muito claro aqui. O seu primo pimentinha, ele tem um sentimento medo, que é o X, pelo bicho papão, que é o Y. Apesar de que nós sabemos que o bicho papão não existe, mas o sentimento dele existe. É muito real. A segunda observação importante que eu queria fazer é: para um sentimento qualquer existir, para esse sentimento X existir, deve existir um estímulo para ele existir. No caso lá do pimentinha que eu falei, para o sentimento medo existir, ele não nasceu do nada. Você e seu amigo foram lá e fizeram uma emboscada para o seu amigo. Então, só o fato de você ter falado para ele que o bicho papão estava lá, de ter falado de uma forma com medo, o fato do seu amigo ter feito um barulho no armário, ou na cama, ou seja, onde for, e ter feito barulhos tenebrosos, esse foi o estímulo que entrou através do ouvido e fez com que o cérebro do seu priminho raciocinasse e a partir daí ele sentisse medo. Então houve um estímulo externo que fez com que ele sentisse medo. Ah, Diego, ok, mas por que você está falando tudo isso? Bom,
Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar de religião. Tem muita gente que me acha chata, inclusive, por eu falar disso. Pelo fato de eu gostar desse papo, tem muita gente que me acha radical. Eu não me considero radical, eu gosto muito de falar do assunto. E acontece de muitos religiosos ou muitas pessoas que acreditam em Deus de tentarem argumentar a respeito desse assunto. Bom, e um dos últimos argumentos, quando eu começo a rebater um monte de argumento, um dos últimos, se não for o último argumento que as pessoas soltam nesse tipo de debate, é que elas falam: ah, mas é porque eu sinto Deus, e eu sei que é Deus porque eu sinto Deus de verdade. E você não acredita em Deus porque você não sentiu Deus de verdade, mas eu senti, então é por isso que eu acredito em Deus. Porque eu sei que Ele existe, porque quando eu senti Ele, é porque é Ele. Queria deixar claro aqui que a minha argumentação não é para provar que Deus não existe. Eu não estou aqui para provar que Deus não existe, mesmo porque provar a inexistência de Deus é impossível. O que eu estou aqui para provar é que você sentir Deus de verdade não é uma prova de que Deus existe. Eu fiz uma analogia muito simples aqui, O Pimentinha sentir o medo do bicho-papão de verdade não é uma prova de que o bicho-papão existe, apesar de o sentimento dele ser muito real. Então, quando você fala pra mim que você sente um amor ou uma coisa muito especial que você nem sabe nomear, mas muitas pessoas chamam de amor. O fato de você sentir de verdade, muito fortemente, esse amor por Deus, não quer dizer que Deus existe. Eu não estou negando o seu sentimento. Seu sentimento é muito real, eu sei que é. Mas isso não é uma prova de que Deus existe. Se você está se baseando só no seu sentimento para dizer que Deus existe, o Pimentinha também vai se basear só no sentimento de medo para dizer que o bicho-papão existe. Se você disser para ele, depois dessa brincadeira, que o bicho-papão não existe, não importa, ele vai continuar achando que o bicho-papão existe. A gente pode dar vários exemplos onde sentir algo por alguma coisa não quer dizer que aquela coisa existe. Eu vou dar aqui um outro exemplo muito real. Você está lá passando pela praça de alimentação do shopping, procurando o que você vai comer, e de repente você dá de cara com o McDonald's. E lá tem uma foto do Big Mac, uma foto, vamos dizer de passagem, muito suculenta daquele sanduíche. E você, de repente, fica com muita água na boca, sedento por aquele Big Mac. Você olha para aquela foto e fala: meu Deus, eu quero comer aquele Big Mac agora! E aí você pede aquele Big Mac. Então, quando o Big Mac chega nas suas mãos, você abre a caixinha, não era nada daquilo que estava na foto. É até gostoso, você vai até comer. Mas aquele sanduíche que você está comendo não é igual ao que está na foto. Então, o que aconteceu nesse caso? Você estava com um pouco de fome já, mas aí quando você viu a imagem do sanduíche, você teve muita vontade de consumir aquele sanduíche. Você sentiu algo por aquele sanduíche. Foi um estímulo visual que entrou através do seu olho, veio no seu cérebro computou aquilo e fez aquilo virar uma vontade de comer, deu até água na boca para você comer. E você comprou o sanduíche achando que ia vir aquilo, mas quando ele chegou, não era aquilo que veio, veio outra coisa totalmente diferente e pior. Aquela imagem não é o sanduíche de verdade. O estímulo que você teve para sentir a vontade de comer foi através de uma representação do sanduíche, não foi pelo sanduíche. Você não viu o sanduíche de verdade antes de comer, você viu uma representação linda e perfeita dele. Mas quando chegou o sanduíche, você percebeu que aquele sanduíche da imagem não existia. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo que esse exemplo é bem real. Você sentiu algo muito real por aquele sanduíche que não existia. Nós não temos sentimentos apenas por coisas que existem. Nós temos sentimento por coisas que não existem também. Vou dar outro exemplo muito real. Paixões platônicas. Se você já teve paixão platônica, uma paixão à distância de alguém, quando você está distante dessa pessoa, você idealiza aquilo. Você tem um amor eterno, perfeito, porque você acha que aquela pessoa é perfeita. Você está amando aquela imagem. E aquele sentimento é muito real. E eu estou falando agora de amor. Mas aí, às vezes acontece, você vai lá, conhece a pessoa, e aí você começa a conhecer a pessoa, e aí você começa a desencanar daquela pessoa. Por que isso acontece às vezes? Porque quando você começa a conhecer a pessoa, você começa a ver que não era bem aquilo que você imaginava. Ela pode até ser legal, mas era bem diferente daquela imagem que você tinha da pessoa. Você teve um sentimento muito real por aquela pessoa, mas por uma pessoa que não existia de verdade. Então, é possível ter um sentimento ou uma sensação, dê o nome que você quiser, sentimento ou sensação, por algo que não existe. É totalmente possível. Digo, mas qual que seria o estímulo para sentir Deus? Existe algum estímulo? É claro que existe. Eu acreditei em Deus, eu me lembro de alguns estímulos, por exemplo. Eu me lembro que teve momentos que eu realmente senti Deus, que eu realmente fiquei emocionado, ao falar com Deus, em momentos que eu realmente precisava de ajuda, em que eu me senti muito só.
Teve uma época da minha vida que eu me senti muito sozinho. E nessa época eu acreditava muito em Deus. E de fato, nesses momentos, eu tinha uma certeza absoluta que Deus estava comigo, né? Esse sentimento era muito real. Qual que foi o estímulo para isso acontecer? Foi eu estar sozinho. Foi eu ter um problema que eu não falava para ninguém, né? Era achar que eu estava sozinho com esse problema e que não tinha ninguém para me ajudar. Esse foi o estímulo, né? A minha cabeça deu um jeito de falar, não, tem alguém para te ajudar sim. E esse alguém é Deus. Então a minha cabeça criou essa imagem de Deus e foi muito confortante. Essa é a minha experiência, né? Eu estou dando um exemplo aqui de quando foi que eu senti Deus. Ah, Diego, mas qual seria o estímulo para sentir o amor por Deus, sentir essa coisa especial por Deus? Cada um tem um estímulo diferente. Tem gente que vê o estímulo em uma meta ou ter uma razão para viver, né? Para muita gente, o estímulo de acreditar em Deus é ter uma razão para viver. Tem gente que, se tirar Deus, não tem mais razão para viver. Acontece. Bom, então quando você for argumentar comigo a respeito da existência de Deus, dizendo que você sente Deus, lembre-se, eu vou te dar esse meu vídeo de presente, beleza? Até o próximo Café com Egu.